Olá! Confira as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. OAB cedia debate de consolidação das propostas à reforma da Previdência. Comissão da OAB Nacional visita presídios na região norte do país e cobra mais investimentos no sistema carcerário. Presidente nacional da Ordem defende quebra de sigilo sobre delações da Lava Jato. Ordem dos Advogados pede ao presidente da República correção da tabela de imposto de renda. Presidente nacional da OAB afirma não ser possível abrir mão de recursos em favor das empresas de telecomunicações. E mais, OAB e Lex Anglo Brasil lançam Comitê Centro-Oeste. E 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira acontece em novembro. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou carta aberta sobre a reforma da Previdência. O documento foi elaborado durante debate de consolidação das propostas à reforma, realizado no último dia 31 de janeiro. Além das comissões de direito previdenciário da Ordem, participaram do evento dezenas de entidades, representantes de setores da sociedade civil e também parlamentares. A OAB Nacional encerrou o mês de janeiro com uma rodada de discussões visando consolidar um conjunto de propostas à reforma da Previdência Social, anunciada pelo governo federal pela PEC 287. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, abriu o encontro e foi enfático ao dizer que a reforma é um prejuízo para a sociedade. A própria reforma que se está agora a pretender aprovar, esta que foi apresentada pelo governo, ela não pode ser aceita, ela é inaceitável na medida que ela traz, como disse, um retrocesso e impõe um sacrifício muito grande. Participaram, além das comissões de direito previdenciário da OAB Nacional e de todas as seccionais, dezenas de entidades representantes de setores da sociedade civil e também parlamentares. Em um esforço legislativo, o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que preside a Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia, destacou que a mobilização social terá efeito se for feita com urgência. Extremamente importante a participação da OAB, porque é ponta de lança da sociedade. Nós esperamos que toda a sociedade acorde para a realidade, que essa reforma que foi apresentada pelo governo é desmonte da Previdência Social. Infelizmente, a sociedade não acordou para essa realidade. Durante o encontro, foi apresentado um estudo amplo e aprofundado sobre a reforma. Além disso, foram discutidos diferentes pontos de vista, como a falta de comprovação do déficit na Previdência e a idade mínima para a aposentadoria. O documento servirá para orientar as contrapropostas que serão apresentadas em forma de emenda ao Congresso Nacional. É imprescindível a gente discutir para que não haja um cerceamento dos direitos daqueles que vêm lutando e conquistando por todos esses pleitos, né? Desde a Constituição Federal de 88, fortalecimento das garantias individuais. Então a gente não pode ter um retrocesso. E temos que, principalmente, observar que essas reformas elas não são benéficas para o trabalhador, nem para a sociedade, nem para a advocacia. Mas se a reforma da Previdência for aprovada, como foi colocada pelo Executivo, o presidente da OAB destaca que são estudadas ferramentas jurídicas para contestá-la. Se nós tivermos a aprovação desta proposta hoje, neste formato, eu não tenho dúvida nenhuma que a própria Ordem dos Advogados do Brasil também irá questionar judicialmente o que está aí posto. O encontro resultou em 3 direcionamentos. Primeiro, que as comissões de direito previdenciário das seccionais da Ordem encaminhem uma carta aberta para os representantes de setores da sociedade civil com as deliberações da reunião. Em seguida, que sejam feitas denúncias a órgãos internacionais de direitos sociais e humanos. E, por último, uma proposição legislativa. Um requerimento de auditoria nas contas da Previdência Social também foi amplamente discutido. Nos próximos dias, será formulada a proposta legislativa oficial da reunião, com a contribuição de todas as entidades participantes. Não é só dizer que somos contra. Nós somos contra porque traremos alternativas para o que foi exposto. A reforma na qual foi exposta, da forma que foi exposta, ela não tem condições de atender os anseios da população.
No último dia 2 de fevereiro, uma comitiva do Conselho Nacional da OAB visitou unidades prisionais nas cidades de Manaus e Boa Vista, na região norte do país. Os presídios foram palco das recentes rebeliões que deixaram dezenas de detentos mortos. O presidente da Ordem cobrou a adoção de medidas de ressocialização dos detentos e mais investimentos no sistema carcerário do país. Em Manaus, a comitiva visitou o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, no Compage. Além de Cláudio Lamáquia, estavam presentes conselheiros e membros das comissões de Direitos Humanos e de Defesa das Prerrogativas da Seccional do Amazonas. O poder público deve retomar, sim, imediatamente a administração do sistema carcerário brasileiro. O que nós vemos aqui, que temos visto em outros locais, em outros estados do Brasil hoje, demonstra que há uma falência, uma total falência sobre o sistema carcerário e isto está alimentando o crime permanentemente, porque nós vemos as facções criminosas, elas dominando as ações dentro dos presídios e de dentro dos presídios acabam determinando ordens e, acima de tudo, administrando o crime lá fora. Ao lado do presidente da Seccional do Amazonas, Marco Aurélio Choi, e do diretor tesoureiro do Conselho Federal, Antônio Neildo Ferreira, Lamáquia esteve na área conhecida como Seguro, onde ocorreu a maioria das mortes e na cela em que dezenas de presos foram queimados. Ele pediu agilidade na conclusão das obras de reestruturação do complexo. É muito triste, né? É um quadro que nos demonstra que esta questão ela precisa ser enfrentada por toda a sociedade. Nós não conseguimos, a partir do sistema que temos hoje, do sistema prisional que temos hoje, cumprir exatamente uma das funções que é a ressocialização dos presos. E com isso nós estamos alimentando cada vez mais o crime, porque os presos que aqui chegam e que não conseguem ter educação, que não conseguem ter trabalho, eles não são ressocializados. E, portanto, muitas vezes, em condições desumanas, quando eles são colocados para a rua, quando eles são colocados, são soltos novamente, eles saem dos presídios muito mais violentos do que entraram. Para o presidente da Seccional Amazonas, a visita vai auxiliar a OAB no levantamento de elementos para a proposta de um programa de ressocialização, em parceria com diversos segmentos da sociedade. No estado do Amazonas, a OAB vem acompanhando desde as primeiras horas da rebelião, ajuizou diversas ações no Poder Judiciário e esse momento é um momento de avaliação por parte do Conselho Federal para que a Ordem formate uma proposta da OAB para o sistema penitenciário do país. É isso que nós queremos. Na parte da tarde, a comitiva seguiu para a cidade de Boa Vista, no estado de Roraima. O grupo visitou a penitenciária agrícola do Monte Cristo, na zona rural do município. Investimento no sistema carcerário, que a ideia de se regionalizar presídios, de se segregar presos de menor potencialidade ofensiva daqueles com maior potencialidade ofensiva, tudo isso vem em prol da própria sociedade. É a sociedade que acaba ganhando com tudo isso no que diz respeito à segurança pública. Investimento em presídios hoje é fundamental em nome da segurança do cidadão. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, homologou as delações de executivos da Odebrecht na Operação Lava Jato. As denúncias estavam a cargo do ministro Teori Zavascki, que morreu em janeiro em um acidente aéreo. O presidente nacional da OAB defendeu a quebra de sigilo das delações. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, defendeu a transparência e agilidade no processo da Lava Jato como forma de manter o legado do ministro Teori Zavascki. Para ele, a sociedade brasileira precisa conhecer as delações de 77 executivos homologadas pela presidente do STF. O conteúdo das delações permanece em segredo. Foram ao todo 950 depoimentos em que os delatores deram detalhes aos investigadores da Lava Jato sobre o esquema de corrupção envolvendo políticos, funcionários públicos e empresários. O procurador da República, Rodrigo Janot, já está com o material das delações. Com base no conteúdo dos depoimentos, o procurador pode pedir a abertura de novos inquéritos sobre políticos que só podem ser investigados com autorização do Supremo, enviar o conteúdo para outras instâncias, arquivar trechos dos depoimentos, usar partes das delações para reforçar investigações em andamento, solicitar à Justiça novos mandados de busca e apreensão ou pedir prisões preventivas ou temporárias.
As decisões sobre os pedidos que ainda serão feitos pelo Procurador-Geral da República vão ficar com o novo relator da Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin. O conteúdo das delações só será conhecido se o Procurador-Geral da República pedir o fim do sigilo e o Supremo Tribunal autorizar. A OAB defendeu a quebra de sigilo e que todo o conteúdo das delações seja liberado. A sociedade tem que saber, sim, dos agentes privados e dos agentes públicos, quem efetivamente participou de tudo isto. Quem foram os reais responsáveis por este saque que o Brasil sofreu ao longo destes últimos tempos. O que eu acho que prejudica uma investigação e prejudica muitas vezes a honra das pessoas são delações vazando de forma pontual, de forma seletiva. Isto não é bom. E no próximo bloco, a Ordem dos Advogados do Brasil se posicionou contra a anistia de multas às empresas de telecomunicações. O texto pode ser sancionado a qualquer momento pelo presidente da República. Nós voltamos em instantes. Em janeiro, a Ordem dos Advogados do Brasil pediu para o presidente da República, Michel Temer, correção da tabela de imposto de renda. A revisão busca evitar que contribuintes isentos passem a pagar o tributo. Desde 1996, a tabela não passa por uma correção. Confira. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil encaminhou, no dia 24 de janeiro, um ofício ao presidente da República, Michel Temer, pedindo o reajuste da tabela do imposto sobre a renda das pessoas físicas. A entidade quer a revisão dos valores do imposto para evitar que contribuintes isentos passem a pagar o tributo, já que o reajuste salarial não acompanha a atualização da tabela. Eduardo Nunes não é isento, mas revela que alguns parentes podem ser prejudicados se o pedido da OAB não for aceito. Você vai sair no prejuízo, né? Que uma vez que você estaria numa faixa que seria beneficiado se o governo aumentasse, você acaba não saindo dessa faixa que você deixaria de pagar. Então, com certeza, você sai no prejuízo. A correção da tabela tem percentual inferior à inflação e ofende diversos comandos constitucionais, como o conceito de renda, a capacidade contributiva e a dignidade da pessoa humana, em face da tributação do mínimo existencial. Adriana Mello revela que se enquadra nas condições de isenção do imposto de renda, mas entende a necessidade de uma revisão no tributo. Como é meu marido que faz, eu não tenho muito conhecimento, entendeu? Então não me acho assim a ponto de dar uma entrevista falando sobre essa questão de juros. Eu posso te falar como uma dona de casa, como uma pessoa que trabalha numa empresa privada, sobre essa questão de reajustes e falo assim, no tanto que dói no nosso bolso. Segundo o último levantamento do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a não correção da tabela nos mesmos parâmetros da inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o chamado IPCA, resultou em uma defasagem média acumulada de 83% desde 1996. Eu acho isso uma tremenda falta de respeito com o trabalhador e o contribuinte, né? Porque eles já arrecadam milhões do imposto, né, de renda, e na hora do trabalhador tentar recuperar aquilo que ele, né, depositou, que ele pagou de imposto, vem aquela mixaria que não representa nem, se a gente for ver, nem 10% do que ele contribuiu no ano, né? Então é totalmente justo o valor que é reconstituído e o valor que é cobrado em cima do salário. E por falar em Receita Federal, está chegando a hora de acertar as contas com o Leão. Começa dia 3 de março e vai até o dia 29 de abril o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2017. Rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.123 precisam ser declarados pelo contribuinte. A Receita Federal traz algumas mudanças este ano, além de aplicativos e programas que permitem o preenchimento por etapas. Tem ainda a obrigatoriedade de CPF para dependentes que tenham mais de 12 anos. A entidade máxima da advocacia brasileira se posiciona contrária à anistia de multas ao setor de telecomunicações. Projeto de lei da Câmara foi aprovado no fim de dezembro do ano passado, passou pelo Senado e agora aguarda sanção presidencial. Fomos às ruas perguntar: é justo abrir mão de recursos em favor de grandes empresas? Não, eu não acho justo. Acho injusto. Não acho justo.
O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, também não acha justo e tem afirmado ser contrário à anistia de multas ao setor de telecomunicações, como prevê o projeto de lei da Câmara dos Deputados. O PL foi aprovado em dezembro do ano passado pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional do Senado Federal. Lamáquia aposta no bom senso do presidente Temer para barrar a proposta. Ele ainda avalia que neste momento de tensão econômica e aumento do desemprego, o perdão às dívidas bilionárias das companhias com a União é um desrespeito com a nação. Para a população, o valor não deve ser perdoado, pois ele pode ser revestido em benefícios. Todo recurso, ele tem uma finalidade. Então, se você perdoa uma dívida, em contrapartida, algum benefício de outra pessoa está sendo cortado. E isso que deixa mais injusto ainda. Não só isso, tem que começar a formar um histórico de perdão de dívidas, principalmente de grande volume, pode justamente ter aquele jeitinho brasileiro, você esperar acumular um grande valor, um valor que se torne de um jeito que não dê para pagar, justamente para ter uma moeda ali para poder negociar um futuro perdão de dívida. A dívida do setor gira em torno de 100 bilhões de reais. O montante seria a soma das multas e da estimativa de valor dos ativos usados e administrados pelas teles desde a concessão do serviço. Não acho justo, porque nem as nossas dívidas pessoais são perdoadas, né, pelo governo, então não acho justo. Ainda mais a gente vai ser lesado por conta das operadoras, porque elas não apresentam para a gente um pacote realmente que seja justo, né? O texto aprovado já está na mesa diretora do Senado. Ao que tudo indica, será enviado em breve para a sanção do presidente Michel Temer. Acolhendo sugestão feita pela OAB, o ministro da Justiça foi recebido pelo presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia. Na sede da instituição em janeiro, foram tratados detalhes de um convênio para a realização de um mutirão carcerário. Lamáquia revelou que o foco de atuação serão os presos que já cumpriram pena, mas que continuam encarcerados por erro, os que já deveriam ter tido audiência de custódia para avaliar se precisam mesmo ficar detidos. O trabalho só é para os detentos que não dispõem de advogado. O ministro elogiou o encontro e revelou que o trabalho também será em conjunto com o Ministério da Justiça e Defensorias Públicas. A ministra conselheira da Seção Política da Embaixada dos Estados Unidos da América, Christine Kane, esteve no dia 1º de fevereiro na sede da Ordem dos Advogados do Brasil. Na audiência solicitada pela representação diplomática, foram debatidos temas atuais do país, como a crise carcerária e panorama da atuação do judiciário. Para a diplomata, a audiência serviu como oportunidade para aprender mais sobre o trabalho da OAB no sistema de justiça. Ela também visa atuações em conjunto com a Ordem dos Advogados. A Comissão Nacional da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil ratificou a importância da representatividade feminina em cargos e funções decisórias na estrutura dos poderes, em todos os âmbitos de governo. A comissão tem mostrado permanentes esforços na defesa de uma sociedade mais justa e igualitária. As advogadas destacaram que é necessário promover medidas para atingir o máximo nível de representação das mulheres. Para o grupo, o trabalho só será possível se o Estado se engajar em um compromisso efetivo de políticas públicas afirmativas para a inclusão e manutenção das mulheres nos espaços de poder. E depois do intervalo, saiba qual foi a cidade escolhida para sediar a 23ª edição da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que acontece no fim do ano. Nós voltamos em instantes. A Ordem dos Advogados do Brasil lançou o Comitê Centro-Oeste da Lex Anglo Brasil. O objetivo é estreitar os laços entre o Brasil e o país de Gales. Confira os detalhes na matéria. O lançamento do Comitê Centro-Oeste da Lex Anglo Brasil aconteceu na sede do Conselho Federal da OAB. Trata-se de uma associação bilateral de cooperação entre advogados brasileiros e britânicos que visa o fortalecimento da advocacia. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, afirmou ser uma honra lançar o Comitê Centro-Oeste da Lex Anglo Brasil, que reforçará os propósitos em prol da advocacia e contribuirá com o diálogo entre o Reino Unido e o Brasil.
O presidente da Lex Anglo no Brasil, Ted Rhodes, destacou que existe uma forte evolução nas relações bilaterais entre nossos países, na qual a Lex Anglo Brasil gostaria de contribuir. Eu acho importante ter essa ligação direta com o capital, com as instituições públicas. O apoio da OAB é essencial para o nosso trabalho. Eles dão um suporte muito forte para a gente. O evento aqui hoje foi um grande sucesso por causa do apoio deles. Então é um próximo passo para a gente muito importante. O ex-conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil e procurador de Estado, Luiz Starling, é o presidente do Comitê Centro-Oeste. Segundo ele, o lançamento da Lex Anglo Brasil na região é uma iniciativa pioneira que trará muitos frutos. Há temas de convergência dos interesses operadores do direito, tanto do Brasil quanto da Grã-Bretanha, em relação a questões de infraestrutura, parceria público-privada. Então eu acho que o lançamento da Lex aqui na região Centro-Oeste é algo que só tem a enriquecer a cultura jurídica e integrar a comunidade jurídica desses dois países. A 23ª edição da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira será realizada em novembro deste ano. A cidade que sediará o encontro foi anunciada durante a reunião do Conselho Pleno da OAB, em Brasília. Anuncio, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, a escolha da cidade de São Paulo como sede da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. A maior cidade do país sediará o mais importante encontro da Advocacia Nacional. São Paulo já recebeu a conferência em 2 oportunidades. Em 1960, quando o tema central foi a missão do advogado no mundo contemporâneo, e em 1970, quando a contribuição do advogado para o desenvolvimento nacional guiou os debates. Cerca de 50 anos depois, advogados e advogadas de todo o Brasil e de várias partes do mundo vão se reunir para debater o tema. Em um nós somos todos e em todos nós somos um. O presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa, fez uma breve exposição sobre a estrutura do evento e falou das facilidades de acesso à cidade. São Paulo tem o seu DNA construído pelo DNA do brasileiro. Não há terra no Brasil que não tenha participado da construção de nossa cidade. Por isso, São Paulo tem uma vocação para receber a todos. Esse é um momento muito importante, não só para a advocacia paulista, mas eu diria para o Brasil, para a cidadania. O país passa por um momento muito delicado e na conferência normalmente são discutidos grandes temas. E esse é um momento muito importante para todos nós. Anteriormente chamada de Conferência Nacional dos Advogados, o evento agora será denominado Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, após a alteração proposta pelo conselheiro federal do Paraná, Flávio Pansieri. A mudança foi aprovada pelo Conselho Pleno da OAB. A mudança do nome da Conferência Nacional dos Advogados para a Conferência Nacional da Advocacia tenta atualizar a ordem dos advogados do Brasil a um momento histórico de construção de igualdade entre homens e mulheres de forma efetiva. Este é um momento simbólico para a advocacia brasileira, seja em razão do papel que a mulher ocupa hoje no cenário jurídico nacional, mas também pelo número de advogados e advogadas militando no cotidiano da advocacia brasileira. E isso me parece relevante, significativo, mostra o papel de vanguarda que tem o Conselho Federal e que, felizmente, compreende essa pluralidade de ideias e de participação entre homens e mulheres para a construção de um Estado mais forte, de um Estado que possa compreender a desigualdade e, a partir dessa compreensão, construir uma forma de igualdade e participação de todos na construção da democracia. A OAB São Paulo já iniciou os preparativos para a conferência, que será realizada no pavilhão de eventos do AMB este ano. O presidente da seccional paulista aproveitou para fazer o convite aos profissionais da advocacia. Você, advogada e advogado de todo o país, agende aí
dia 27 de novembro, o início da nossa Conferência Nacional da Advocacia em São Paulo. Estaremos lá para servi-lo nessa grande festa da advocacia e da cidadania do país. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Por hoje é só, nos encontramos na próxima semana. Até lá!